Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Me fez a seguinte pergunta: Céu, existe um número de membros para uma congregação dentro das Escrituras? Meu querido, deixa eu falar, não é? Aliás, a participação masculina, viu, aumentou bastante aqui na sua Rádio AME, viu, meu querido? Antes as perguntas era mais das mulheres, né? Era o público feminino. Agora nós estamos vendo aí uma participação masculina. Muito obrigada ao nosso público aí da internet. Sem vocês não tem nem como eu fazer o programa, não é? Não tem perguntas, não é? Olha só, meu querido, deixa eu te explicar uma situação. As Escrituras, elas não deixam para você uma situação fechada. Nós temos um modo que Moisés estabeleceu, Moisés estabeleceu a divisão das organizações com relação ao a nossa congregação, a grande congregação de Israel, na ocasião em torno de 3 milhões de pessoas aproximadamente, não é? Então, assim, como que poderia dirigir, como é que poderia cuidar de uma congregação daquele tamanho, não é? Então, é claro que aí foi estabelecido que houvessem chefes, separação de chefes, e a menor separação era do chefe de 100. Então, por isso, entrou, inclusive, isso até como mérito mundial, onde você vai ver a questão até romana, onde nós tivemos aí centuriões, mas, na verdade, centurião, no caso, chefe de 100, era um sistema israelense, era um sistema da nação de Israel, viu, meu querido? Então, vamos ler algumas coisinhas interessantes para você compreender como é que o Eterno vê. Mateus 18:12 diz o seguinte: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, uma delas se extraviar, não deixará ele no monte 99 indo procurar que extraviou? Então, meu querido, o parâmetro que o Senhor deixou para a gente é uma congregação também, uma centúria, né? Uma congregação de 100, não é? Por que isso? Por que isso? Eu vou explicar para você direitinho. Se você ler João 10, a partir do versículo 1, diz assim as Escrituras: em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, elas o seguem porque lhe conhecem a voz, mas de modo algum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos, não é? Então, olha só, o fato do pastor ter de chamar pelo nome, se você vê com carinho ali, né? João 10, versículo 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele a chama pelo nome, não é? O fato, claro, que o pastor tem de conhecer, o roxo, o líder, ele tem de conhecer o nome das suas ovelhas, entende? Então, assim, como fica aqui na pergunta que você me faz, que eu acabei nem lendo, não é, completamente, que você fala como fica essas mega congregações, onde nem as pessoas se conhecem. Então, meu querido, minha querida, olha, não é o plano ideal do Eterno, de maneira nenhuma, que você conviva num ambiente onde você não sabe nem o nome, nem os problemas da pessoa que está sentada ao seu lado. Qual utilidade, na verdade, existiria uma congregação, não é? Seria como se você fosse ao teatro ou como se você fosse ao cinema. Isso pode ter qualquer nome de ajuntamento, menos de congregação, não é? Vamos ler lá mais uma coisa que deixa muito claro, e você precisa compreender esses textos, não é? 3 João, não tem capítulo, que é um único capítulo, não é? 3 João, a partir do versículo 13. Muitas coisas eu tinha a te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta em pena, pois em breve eu espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Paz seja contigo, Shalom. Os amigos te saúda e saúda os nossos irmãos nome por nome.
não é? Então aqui, muita gente já tentou até mudar essa tradução, viu, meu querido? Para tirar o do nome por nome daí, porque, claro, com esse sistema de mega congregações fica complicado nós continuarmos com uma cultura nominal, não é? Mas, meu amado, uma congregação, ela pode ter um número que o pastor consegue guardar os nomes dos membros, que o pastor consiga tratar cada pessoa com a sua devida qualificação, com o seu devido valor, que é isso que o Senhor espera de nós. Então, dentro do judaísmo, seria um número de 100, não é? A partir de 101, nós já teríamos de pensar na abertura de uma nova congregação, ou que viesse um pastor que pudesse estar apacentando esse outro número, que é uma grande solução aí que as grandes congregações têm criado. Porém, essa solução não como eu vou te dizer, não é uma solução ideal, porque assim, a cultura brasileira, tudo que é adjunto não é o principal, não é? Então as pessoas que estão lá na congregação, elas não querem muitas vezes falar com o pastor que é chamado adjunto. No judaísmo não tem isso porque não tem adjunto. Então quem está ali à frente servindo é tão igual quanto quem está ali à frente servindo. Não existe esse aqui é o mais importante, que é o principal, aquele lá é o menos importante porque é o adjunto, não é? Mas aqui na nossa cultura ocidental é complicado, não é? Aqui o pessoal, mesmo que esteja lá naquela grande congregação, vai querer se relacionar com aquele que é o chamado pastor principal. Então não se torna exequível que um pastor possa conhecer, por exemplo, o nome de 2.000 membros de uma igreja, 3.000 membros, 5.000 membros, saiba o nome dessas pessoas, como está escrito aqui, que deve ser o pastor, chama as ovelhas pelo nome, não é? E elas o ouvem, não é? Então, na verdade, fica duas vias. Nem chama pelo nome e nem elas também tampouco ouvem, não é? Então, essa é o grande problema das grandes cidades, não é? Se você quiser dar uma lidinha, até hoje eu estava lendo lá com a Priscila, não vou nem citar aqui, mas eu estava lendo lá Isaías 14, 21, e deixando muito claro que o Senhor nunca foi favorável a congregações, aglomerações, na verdade, de pessoas, cidades, todas essas coisas que nós nos tornamos extremamente dependentes, não é? De tudo, desde o fornecimento de coisas vitais para nós, como alimento e água, não é? Já tratamos sobre isso aqui também. Mas dentro de uma congregação, o ideal é que tenha no máximo 100 pessoas que o pastor conheça pelo nome e que elas ouçam a voz desse pastor, no caso da sinagoga Orochi ou o rabino, não é? Mas, por exemplo, nós temos a sinagoga Beit Tefilá Yeshua, que é no Rio de Janeiro, eles têm 2 Orochis ali, né? Na verdade, Orochis não existe em hebraico, não é? Mas eles têm 2 líderes, não é? E esses 2 conhecem muito bem os nomes das pessoas, sabem os nomes de cada membro da congregação, embora o número tenha ultrapassado, sim, de 100 pessoas. Mas ali não existe um é superior ao outro, existe, sim, uma reverência com quem abriu, sempre haverá o trabalho primeiro a ser chamado ministério, existe uma grande reverência, porém os 2 executam o mesmo trabalho de edificação, estruturação das vidas, aconselhamento. Aliás, meu querido, minha querida, é muito importante o aconselhamento, você precisa ter relação com a tua liderança, não é? Você precisa ter uma orientação para o seu caminho que você vai andar, para o caminho que você vai seguir. É impossível você andar, caminhar nessa terra sem ter pelo menos alguém que ore por você, não é? Então, por isso, a importância da oração, a importância da comunhão, a importância da congregação, não é? Então, claro, mas o que eu faço, Céu? Lá na minha igreja tem um montão de igreja, de gente lá e ninguém se conhece e a gente não tem nem contato com o pastor e tudo mais. Não é? Aliás, outro dia, não sei quem me escreveu, que tinha um pastor que andava com seguranças, aí as pessoas não podiam se aproximar do púlpito. Aí eu perguntei, mas é um púlpito ou é um palco? Não é?
porque aí eu não entendi direito, porque eu achava que essa coisa de segurança é só com o Justin Bieber, não é? Com os grandes aí nomes, né, da música, né? Então, assim, eu não entendi direito, porque é um mundo, um universo diferente do meu. Nunca me passou na minha mente que um pastor pudesse ter seguranças para que as pessoas não se aproximassem, não é? Então, meu querido e minha querida, fique atento ao que o Espírito diz às igrejas, não é? Eu sempre vou estar batendo na mesma tecla, fique atento ao que a Ruach diz, não é? Para a congregação dos santos, não é? Que você saiba qual a vontade do Senhor para a sua vida e siga a vontade dele, não é? Então, nós devemos segui-lo em tempo ou fora de tempo. Nós devemos seguir ao Senhor e é o meu convite para você. E esteja ali congregando, sim, orando pela tua comunidade, se a visão é diferenciada, que possam existir líderes ali que cuidem do rebanho. Do contrário, você vai ver muita gente perdida, muita gente, uma igreja cheia de gente vazia. E isso não é o que nós queremos, nem é a vontade do Senhor, não é?